Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, vamos hoje para a dica de assunto do nosso amigo Willy, da SMA02, sincronismo, né? Então, para a gente começar a falar de sincronismo, a gente vai ter que começar a falar sobre os 4 tempos do motor, né? Então, o que são os 4 tempos? Admissão, compressão, explosão e exaustão, tá? Então, eu tenho esses 4 tempos teóricos no meu motor, né? Pelo qual eu vou ter que fazer no sincronismo. Porque o que é o sincronismo? É eu colocar o meu virabrequim em sincronia com o meu comando de válvulas, né? Então eu tenho que abrir as válvulas no momento certo e fechar, né? Realizar o fechamento dessas válvulas também no momento certo, né? Então, para falar de sincronismo, precisamos falar dos 4 tempos, né? Então, os 4 tempos quais são? Admissão, compressão, explosão ou expansão e a exaustão ou escape, né? Onde o motor vai realizar trabalho. Sendo que o único momento de trabalho útil do meu motor vai ser a minha explosão aqui, né? Então, a explosão é quem vai realizar trabalho útil, ela é quem vai empurrar o meu pistão para baixo, assim, gerando força, gerando torque no meu virabrequim, tá bom? Então, começando aqui pela admissão, então eu fiz aqui um círculo, né, para representar o meu ciclo, né? Então, eu tenho PMS, ponto morto superior, e o meu PMI, ponto morto inferior, tá? Então, o meu ciclo teórico, né, ele começa na admissão, que é quando o meu pistão ele está lá em PMS, em 0 grau. Nesse momento, abre-se a válvula de admissão. Então, vamos lá. Abre admissão, certo? E o pistão vai ser forçado para baixo, puxando a mistura de ar e combustível. Então, ele vai dar meia volta, 180 graus, e vai vir parar em PMI, né? Então, nesse momento, a válvula de admissão está aberta e a de escape está fechada nesse momento, tá? Então, vamos lá. Chegou lá embaixo, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que começar o tempo de compressão. Para começar o tempo de compressão, eu preciso ter a minha câmara, né, o meu cilindro totalmente vedado. Então, é nesse momento em que se fecha a válvula de admissão. Fechando a válvula de admissão, o pistão vai ser empurrado para cima, comprimindo toda a mistura ar e combustível. Então, ele vai comprimir toda essa mistura e o pistão volta para a PMS, né? Então, olha, o pistão está em PMI e a válvula de admissão se fecha, né? Aí ele sobe. Ele sobe para cumprir o seu terceiro tempo, que é a explosão, certo? Então, nesse momento, quando o pistão chega aqui em PMS, ponto morto superior, eu tenho centelha, né? A minha vela, ela vai dar centelha nesse momento, fazendo com que queime todos os gases e esses gases se expandam. Conforme se expandem, eles vão empurrar o pistão de volta para a PMI, né? Então, aqui, vamos colocar lá centelha, né? E vai ser empurrado para a PMI. Quando chegar em PMI, acabou a força útil, né? Ele só tem um caminho a seguir, que é para cima. Chegando lá, então ele chegando aqui embaixo, ela vai abrir a válvula de escape. Abre, escape. Então, na hora que ele abre a válvula de escape, os gases vão ser forçados para fora, para a atmosfera, para o escapamento, né? E assim o pistão ele vai subir de novo até PMS, empurrando todos esses gases resultantes de queima para fora do meu cilindro, né? Então ele chegou aqui em cima, empurrou toda a mistura e vai fechar. Fecha a de escape
e abre de admissão de novo. Então ele volta aqui, ó, ele vai fechar de escape e vai voltar a abrir a válvula de admissão. E assim recomeça um novo ciclo, tá certo? Então eu preciso que as minhas válvulas elas abram nesses momentos aqui teóricos, né? Então, como eu preciso ter a válvula abrindo e fechando nesses momentos exatos, aí que eu tenho sincronismo, né? Porque ele vai depender lá do meu motor, do bloco lá na parte de baixo, certo? Então eu tenho que ter exatamente um ponto onde o pistão vai estar em cima e as duas válvulas estão fechadas, né? Já no momento de abrir a admissão, tá? Então, seguindo aqui, vamos acompanhar o motor. Deixa eu virar ele aqui. Já tenho um motor aqui já aberto. Então, para vocês entenderem, esse motor aqui, ele é um DOHC, tá? Um Double Overhead Camshaft, tá? Então, onde eu tenho comando de admissão, né? Que é esse componente, e comando de escape, esse componente. Todos eles têm os cames que vão forçar as válvulas a se abrirem, né? Então o sincronismo vai fazer o quê? Eu vou pegar o meu virabrequim, que ele já está em sincronismo aqui. Como é que eu sei? Porque ele tem uma marca que coincide com a marca do bloco. Tá? Aqui varia muito, para eu saber se está em sincronismo ou não, varia muito conforme os componentes que eu tenho, né? Então aqui eu tenho a marca que vem para 4V e aqui eu tenho duas marcas que elas estão um pouquinho fora aqui, a gente já vai colocar elas no lugar, que elas vão coincidir com a base, com a face do meu cabeçote. Se eu coloco essas três marcas cada um no seu ponto, eu sei que esse motor está pronto para funcionar. Eu sei que ele já está em sincronismo, né? Isso significa que daí eu posso começar a funcionar esse motor para ele ter o funcionamento correto dele. Eu vou tirar uma das polias, vou mostrar aqui mais de perto uma das marcas. Então, não sei se vocês conseguem ver. Olha aqui, ó, tem um pontinho nesse camarada, né? Na outra polia também tem outro pontinho, tá? Onde se eu alinhar essas duas marcas, essa aqui eu já sei, já tenho conhecimento, porém a gente encontra tabelas, né? As tabelas desse motor que eles vão indicar exatamente qual é o sincronismo, né? Esse motor a gente já sabe que os dois pontinhos aqui eles vão coincidir com a face do cabeçote e o chanfro aqui da minha polia vai coincidir com outra marca na minha bomba de óleo. Então eu sei que se eu alinhei esses três pontos, eles vão estar em sincronismo, né? E para fazer esse sincronismo, para todo mundo conversar aqui, como é que eu vou fazer, né? Para isso eu tenho, nesse caso, a minha correia dentada, olha aqui, ó. São todas cheias de dentes, né? Então esses dentes eles vão ficar certinho aqui, ó, eles vão entrar certinho na polia para realizar o meu sincronismo. Então quando eu coloco a minha correia aqui, eu sei que ela vai continuar em sincronismo. Por quê? Porque essa polia aqui de baixo ela vai virar, vai puxar a correia através dos dentes, puxando a correia através dos dentes, eu sei que ela não vai escorregar, ela não vai para lugar nenhum. Eu sei que tudo vai continuar em sincronismo. Então vamos colocar essa camarada aqui, né, mais ou menos aqui no nosso sincronismo, e ela vai trabalhar dessa forma. Vamos colocar ela aqui para a gente conseguir visualizar ela após instalada. Tem algumas correias, elas entram bem justas mesmo. Por quê? Porque isso aqui ela não pode se movimentar quando o motor estiver ligado. Então toda correia ela vai entrar um pouco justa, ela tem que ter um tensionamento correto aqui. Então olha aí, ó.
está no tensionamento correto. Porém, aqui eu tenho um rolamento de apoio e um tensor. Esse tensor, ele é um tensor por mola, né? Então, conforme eu pego uma chave Allen aqui, eu viro essa placa aqui tem um excêntrico que ele vai forçar o tensor contra a correia, tensionando cada vez mais essa correia aqui. Então, ela já, além dela entrar tensionada, ela vai ser tensionada mais. Então, eu tenho uma marcação aqui, onde é um ponteirinho, que ele vai parar numa marcação aqui embaixo, e eu sei que essa correia ela está tensionada do jeito correto, certo? Aí. Então, falando de sincronismo. Então, todo mundo aqui concorda que, voltando no nosso sincronismo, né, eu tenho que ter 2 voltas de um virabrequim, né, para uma volta do comando, correto? Por quê? Então, voltando à nossa explicação aqui, né, quando eu saio de PMS para PMI, eu tenho que apenas fechar a válvula de admissão. Tá? Quando eu saio de PMI, que está aqui embaixo, para voltar para lá, né, para PMS, fazendo a compressão, eu tenho que manter as 2 válvulas fechadas. Né? Se eu fizer uma volta do virabrequim para uma volta do comando, o que eu tenho? Cada vez que eu baixar, ele vai abrir admissão. Cada vez que eu subir, ele vai manter a válvula de escape aberta, ou ele não vai ter essa função toda, né? Porque uma vez ele desce, abre com a válvula de admissão aberta, outra vez ele vai descer, mas com a expansão, com as 2 válvulas fechadas. Então, para isso que eu tenho que ter aí uma volta do comando para 2 voltas de virabrequim. Tá? Então, quando a gente fala de sincronismo, né, é basicamente isso aí em todo motor. Tipos de sincronismo que eu posso fazer, né? Eu tenho sincronismo por engrenagens, então em vez de ser essa correia dentada que eu apresentei aqui para vocês, eu tenho 2 engrenagens, uma engrenagem do virabrequim e uma engrenagem do comando de válvulas, tá? Sempre na proporção de 2 voltas de virabrequim para uma de comando de válvulas. Eu tenho sincronismo por corrente de comando, né? Ela é uma corrente que fica lá dentro, junto do óleo, né? Que dura muito mais tempo que uma correia dentada. Porém, eu posso ter algumas desvantagens, por exemplo, na manutenção, né? Se eu preciso fazer uma manutenção, é mais complexo. Já a correia dentada é muito mais fácil. Porém, eu tenho um novo sistema que saiu agora, que são as correias dentadas. Elas são de borracha, porém elas são banhadas a óleo, né? Mas elas têm algumas camadas internas dela em Kevlar e também em aço. Então eu tenho ali essas fibras por dentro delas em Kevlar e em aço que ajudam a aguentar e elas ficam muito mais tensionadas. E a minha tradicional que é de borracha, né? Tempo de troca varia de fabricante para fabricante, em média de 40 a 70 mil quilômetros. Né? Então, o certo é a gente sempre observar aí o manual de manutenção do carro, que lá vai estar especificado todo esse tempo de troca e manutenção. Né? Dentre os defeitos mais comuns, tá, é a falta de manutenção. Né? Visto que se essa correia, né, a corrente ali, ela se degradar e acabar arrebentando, então o que eu tenho? Eu tenho minhas válvulas que o comando ele não vai continuar girando, né? Então o comando ele vai parar numa posição mantendo algumas válvulas abertas. Nessa, o pistão ele vai subir, né? Como o comando vai ficar parado e a parte de baixo vai continuar em movimento, o pistão vai subir e vai acabar pegando aí nas válvulas aí, né? Podendo entortar a válvula. E em casos mais sérios eu tendo até que fazer motor, quebra dos pistões ou empenamento das bielas. Tá legal? Então esses são os modos de falha mais comuns, né? Erros de montagem, né? Geralmente é o fora de sincronismo, né? Não deixa exatamente no sincronismo, que pode acarretar também na válvula ela abrir na hora errada e o pistão ele vem e acaba pegando na válvula, tendo empenamento de válvula e também
outros casos mais sérios semelhantes à quebra da correia dentada. Nos casos mais leves de montagem fora de sincronismo, eu posso ter apenas falhas do motor, né? Mas nos casos mais graves eu posso ter uma quebra do motor em si, né? Então o motor ele não consegue desempenhar ali o seu papel, o comando desempenha de forma errada e acabam se quebrando, tá? Outra coisa, tipos de polia de comando, né? Aquela polia que eu mostrei para vocês. Eu também tenho as polias variadoras, né? Essas polias variadoras, elas vão fazer com que eu tenha um atraso ou um adiantamento limitado, né? Então, eu tenho até um limite onde eu posso adiantar ou atrasar as válvulas, tá? Para eu ter um ganho de potência, né? Então, esse ganho de potência, o que acontece? Todo carro ele tem a curva de potência, todo motor ele tem uma curva de potência. Então, ele vai, sobe, tem um pico e já tem uma queda. Para eu conseguir um platô nisso aí, o que é? É uma subida, se mantém a potência e torque, e depois eu tenho uma queda, né? Para eu conseguir esse platô, eu tenho variação do comando, tá? Então, quando eu vario o comando, eu vario aqui. Então, em vez da minha válvula ela abrir em PMS, ela pode abrir um pouquinho depois de PMS ou um pouquinho antes, né? Ela começar a abertura, né? Visto que a abertura dela não é direta, né? A abertura dela é gradual, tá? Então eu posso abrir um pouquinho antes essa válvula, um pouquinho depois, assim como eu posso fechar ela um pouquinho antes, um pouquinho depois. E isso vem da variação do comando, né? São motores transitórios, que daí já é um assunto para outras aulas. Tá legal, gente? Sei que a aula de sincronismo é meio rápida. Qualquer dúvida, perguntem lá para os instrutores de vocês ou até para mim mesmo. Boa tarde, muito obrigado.